No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o ilustre Dr. Félix Mendonça, médico de povo, cuja vida foi marcada por um inegável legado à saúde pública brasileira. A notícia chegou como uma chuva fria no verão, e a cidade entra agora num período de luto e reflexão. Ele nasceu na pequena vila de Pedras Brancas, em Minas Gerais, em 1950, o terceiro filho do sargento Antônio Mendonça e Maria da Conceição. Cresceu entre a neblina matutina e as plantações de café, aprendendo desde cedo que o trabalho é feito com os próprios mãos e o coração. Aos 5 anos, perdeu seu irmão mais velho num acidente de bicicleta. A tragédia marcaria sua vida. Estudou medicina na capital mineira, onde foi notório por seus exames noturnos com luz da vitrine do cafeteria e por sua dedicação às horas extras. Era um médico dos pobres, cuja paixão era trazer saúde para aqueles que não têm meios para pagar. Em 1978, mudou-se para Salvador e abriu seu consultório no bairro da Liberdade. Lá, trabalhou incessantemente, curando com afeição os mais desamparados. Era conhecido como médico do povo, e suas visitas eram gratuitas para aqueles que não tinham recursos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e atendimento à saúde pública. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e todo o Brasil soube de seu legado. No ano passado, sofreu um derrame que o deixou paralisado. Mas ainda continuou atuando, viajando em cadeira de rodas pelas ruas de Salvador, visitando pacientes em casa. Seu trabalho foi homenageado no programa da Rádio Nacional, e seus ex-colegas o chamaram de santo. Faleceu às 4h30 do dia hoje, num quarto no Hospital Samaritano. E foi lá que ele morou até o fim, rodeado pela família e amigos, sem se cansar de dizer abraço e adeus. Ele será lembrado como um médico da gente, que trabalhou por uma saúde mais justa. E o cheiro das tábuas velhas de seu velho sobrado, o xícara de café forte no copo de vidro grosso e a vitrola antiga e os discos riscados serão lembranças eternas dele em vida. Mais do que tudo, será o gesto da caridade e amor que ele exerceu por todos que conheceu. E hoje, no silêncio da noite, é possível ouvi-lo dizer: vida é um regalo, viva com paz. A senhora Maria do Carmo Gomes, conhecida como Dona Carmuzinha, faleceu ontem às 4h15, aos 85 anos, em sua casa na Rua das Flores, no bairro de Vila Esperança, em Nova Limeira, Rio de Janeiro. Nasceu em 1936, no pequeno povoado de Vale Verde, no sertão do Piauí. Filha mais nova de um mecânico e uma dona de casa que trabalhava na lavoura, cresceu entre os solos arenosos da região sem a presença do pai, que morreu em um acidente de carro quando ela tinha apenas 2 anos. Dedicou-se à educação e passou quase 50 anos como professora primária, transformando vidas em uma escola pública na zona sul do Rio de Janeiro. Foi reconhecida como professora emérita por ter ensinado mais de 3.000 alunos, muitos dos quais se tornaram professores e educadores. Na vida privada, foi mãe de 4 filhos e avó de 7 netos, sendo lembrada como uma mulher amorosa, simpática e solícita. Em 2005, perdeu o marido, um carpinteiro apaixonado pela música, vítima de ataque cardíaco. A partir daquele momento, passou a cuidar de seu sobrinho, que se tornou como filho para ela. Dona Carmuzinha era também uma grande amiga do livro e gostava de compartilhar seus favoritos com os alunos de sua escola. Sua coleção de romances brasileiros passou a ser herança de seu sobrinho, que promete cuidar deles como se fossem tesouros. L. Selton Mello, um nome que vibra com vitalidade e sonoridade, como o canto dos pássaros em um matutino brasileiro, onde o sol nascente se derrama pelo céu da cidade de São Paulo.
Ele, uma espécie de poema encarnado, nascido no coração do país, aonde a paixão é tão viva quanto o fervor de seus habitantes. O destino colocou em plena luz do espetáculo, onde as sombras se desvaneciam e os sonhos tomam corpo. Ele foi uma pérola rara encontrada no mar das artes, uma verdadeira floresta de talentos a serem explorados. A vida o levou a caminhar pelas ruas de Santo André, em busca de sua identidade e seu lugar na história da arte brasileira. Como o ciclo das estações, ele mudou-se de um personagem para outro, cada um com suas próprias características, cores e sombreados. Ele foi, simplesmente, a alma de tudo isso. Cada uma de suas interpretações era um olhar à sua interioridade, uma visão de seu mundo. Seus olhos são como as águas do Rio de Janeiro, profundos e misteriosos, que revelam suas letras secretas ao passar o dedo sobre a superfície. Eles falam sem dizer nada, contando histórias dos tempos de infância em Belo Horizonte, onde o futebol era tão presente quanto as risadas do seu avô contando mitos e lendas no entorno do barbecue. Ele viveu os dias da juventude como se fossem versículos de um poema, cada um deles marcados por uma emoção diferente: a esperança, o medo, o amor e a tristeza. E foi neste tapete colorido que Selton Mello aprendeu a dançar, cantar e agir, transformando-se assim em um verdadeiro gênio das artes. A vida o levou a cruzar caminhos com diretores e roteiristas de grande talento, que perceberam seu potencial e o apoiaram em seu caminho, como um túnel iluminado pelo sol nascer na rua do Ipiranga. Ele se tornou uma espécie de mistério encantador, que fascinava a todos aqueles que o conheciam. Selton Mello é mais do que apenas um ator ou diretor. Ele é uma força vital que vive e respira através da arte, como o ar que nos sustenta no meio do caos urbano de São Paulo. E é precisamente isso que o torna tão especial, uma espécie de poeta encarnado, que vive em cada um dos seus papéis, transformando-se em cada um deles e levando a vida para o palco. Ele é o testemunho da força humana, do poder da criatividade e do amor pela vida. Ele mostra-nos que mesmo nas sombras mais escuras há uma luz, um caminho, uma razão para continuar sonhando, vivendo e amando. Selton Mello é, sem dúvida, uma espécie de mito encarnado, que nos leva aos profundos recessos do nosso ser e nos faz perguntar quem somos realmente. No coração de Minas Gerais, onde a terra é feita por deuses e as montanhas amamentam as almas, surgiu um menino com olhos videntes, um filho da terra, selado por amor. A cidade de Passos, berço do talento, abrigou o nascimento de Selton Mello, um nome que se transformou em lembrança eterna na história brasileira. Criado num ambiente simples, mas rico em cultura e educação, a vida de Selton foi desenhada por linhas sólidas e marcadas pelo amor paternal e maternal. O vento da história soprou sobre ele, guiando-o nas horas do sonho e das luzes da inspiração. Aos poucos, o menino se tornou um jovem cheio de paixão e talento. As artes chamavam-no, e ele respondeu com entusiasmo e dedicação. A imaginação de Selton era uma força criadora, capaz de encantar parentes e vizinhos com histórias emocionantes e personagens inesquecíveis. No lar acolhedor onde nasceu, Selton aprendeu que o amor é a ponte entre o passado e o futuro, entre a terra e o céu. Aquele espaço quente e iluminado foi o primeiro estúdio de seu sonho, um olhar em direção ao horizonte onde as artes eram a chama que acendia o caminho. Os incentivos familiares foram como as raízes do árvore, firmes e profundas, que garantiram a eleição do primeiro passo no mundo artístico. E assim nasceu a lenda de Selton Mello, uma história que deslizou através do tempo como um riacho que se abre entre montanhas, e que hoje se ergue com orgulho em cada rincão do Brasil. E agora, olhando para trás, podemos perceber que o destino de Selton foi marcado desde aquele momento de nascimento. Nele, a paixão pelas artes e o amor pela família se uniram para criar um personagem único e inesquecível na história brasileira. E é justamente essa mistura do talento, da paixão e do carinho que fez de Selton Mello uma luz na eternidade, uma lembrança ainda mais viva nos corações das gerações futuras. Selton Mello, como uma mariposa fugaz, desceu das altas terras do sul em busca da luz do sol carioca. Em um mundo de cor e som, ele encontrou o Rio de Janeiro, a cidade que, com seus traços vibrantes, acendeu seu destino. A juventude dele foi uma brincadeira, uma dança em círculos fechados com o amor pelas artes. Com os olhos zelando o horizonte, ele se aventurou por ruaças cariocas e pisou sobre sambas e frevo, sentindo no pulso da vida uma bateria que o impulsionava em busca de seu sonho.
Mesmo no meio do caos e da luta pelo reconhecimento, Selton emergiu como um sol nascente inesquecível. Seus olhos, cálices profundos onde se bebiam secretos, transmitiam a intensidade de suas interpretações. Era uma espécie de ato místico, em que o ator e o personagem se fundiam numa só alma. Ele, assim como a cidade carioca, era um mistério que desafiava os espectadores. Um enigma que, ao ser desvendado, revelava uma sensação de autenticidade e verdade. Era esse toque de originalidade que o levou às mais altas estrelas do céu cinematográfico. Estudar era uma aventura, um jogo sem fim no qual Selton se aventurava com os olhos abertos, saindo sempre mais forte e determinado. E foi assim que ele aprendeu a atuação. Mergulhando-se no aprendizado como num mar profundo, ele deu vida às palavras e às emoções que o envolveram em uma espécie de transe criativo. Entre as paredes espetadas do Rio de Janeiro, a sua voz se elevava como um grito de alívio, numa dança erguida pelo amor pela arte. Em cima das rochas da vida, ele construiu seu próprio universo, onde o desafio era transformador e o sucesso, uma vitória ainda maior. Naqueles anos de luta e triunfo, Selton Mello encontrou colegas que, como ele, lutaram pela realização artística. Eles se uniram numa espécie de irmandade, em busca de um sonho comum, desfrutar da alegria e do sofrimento da vida, em harmonia perfeita com o mundo que os envolvia. E assim, Selton Mello viveu sua juventude no Rio de Janeiro, numa fase de sua vida cheia de paixões, desafios e conquistas. E foi aquele carisma natural que o transformou em um ser mitológico, atraído por público e colegas como uma luz no meio da escuridão. E aquele amor, profundo e intensivo, pela arte e pelo sonho, o levaram às alturas do sucesso. Naqueles longos anos da vida adulta, Selton Mello se transformou em um pilar do panorama audiovisual brasileiro, a cada ato, a cada palavra, a cada sorriso ou choro que transpunha as telas. Em uma sociedade que busca constantemente identidades e referências, ele surgiu como um símbolo da qualidade e autenticidade artística. Nascido num país onde futebol e a música são os grandes passatempos, a vida de Selton foi contada em histórias que se estendem além do horizonte, chegando até as mais remotas esquinas do mundo. E o seu talento, como pétala delicada de orquídea, cresceu entre os gêneros, a cada produção que tocou em sua carreira. Quem já assistiu O Alto da Compadecida sabe que nada é acidental nesse mundo encantado onde Selton Mello atua com uma intensidade e verdadeira dedicação que nos faz esquecer a realidade. O ator, com seus olhos profundos, deslumbrantes como o mar agitado nas tempestades, transmite em cada expressão um mundo inteiro de sentimentos e dilemas humanos. Mas Selton é mais do que apenas um ator, é também um cineasta, um diretor que vem liderando filmes como O Palhaço, uma obra-prima que conseguiu conquistar o coração de milhões de espectadores, não só no Brasil, mas também em países distantes. E sua obra não se resumiu apenas a isso. Ele é um verdadeiro artista que consagrou-se em diversos gêneros e áreas do audiovisual. Com prêmios importantes à sua frente, como o Grande Otelo, Selton Mello tornou-se mais do que apenas uma referência no meio artístico, ele se transformou em um símbolo da nossa cultura, de nosso sonho de ser além das fronteiras. Ele é o nosso amor pelo teatro, pela música e pela vida. Ele é a nostalgia de uma época que passa, mas nunca desaparece do coração dos brasileiros. E ainda assim, Selton Mello se equilibra magistralmente entre popularidade e profundidade cultural. Ele sabe perfeitamente como nos conectar com a história e a tradição da nossa terra, sem cair no estereótipo ou na banalidade. É um verdadeiro gênio do audiovisual brasileiro que, com cada nova produção, nos leva à exploração de mundo interiores, de sentidos e emoções inexploradas antes. E é neste contexto, num país que vive a vida intensamente, com seus futebol, seu carnaval e sua música, que Selton Mello se consolida como um verdadeiro símbolo da nossa identidade, da nossa força e da nossa paixão por tudo que é autêntico, belo e verdadeiramente brasileiro. Selton Mello, o sol brilhante que iluminou o panorama artístico brasileiro, uma lente que nos permitiu ver o mundo com olhos renovados. Ele foi um dos poucos que soube elevar a arte da atuação às alturas do infinito, sem esquecer as raízes e o sabor das terras do Brasil. Um homem cujo legado é o de uma vida em constante transformação, uma espécie de metamorfose que levaria a cúpulas mais altas e abismos mais profundos, sempre com o mesmo fogo ardendo dentro. Ele soube que a arte não é apenas sobre perfeição, mas também sobre coragem, audácia e liberdade.
E ele se aventurou, sem medo, onde nem outros atreviam a passear. Seus olhos, tão férteis quanto o mar de seus sentimentos, contaram histórias que nos tocaram no coração, como o sol que abre as flores no campo. Ele foi um intérprete intenso, cuja voz e presença eram suficientes para vencer qualquer tempestade. Sobre os palcos da televisão e do cinema, ele se transformou em 1000 personagens, cada uma delas uma flor deslumbrante na seu espinhoso caminho. Ele soube que a arte é mais do que um simples reflexo do mundo exterior. É uma espécie de paisagem interna que só ele poderia dibuixar, com as cores da sua alma e o traço do seu destino. E assim, Selton Mello deixou suas marcas profundas na cultura brasileira, como rastros no arenal das praias do Recife, onde ele nasceu, ou nos rios da capital paulista, onde se consagrou. E hoje, seu legado continua inspirando novas gerações, que veem nele uma